No livro de Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler inicialmente 3 versículos. A palavra de Deus diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus, para longe da presença do Senhor. Pai, me ajuda a ministrar esta palavra nesta manhã, que ela sirva como uma palavra de meditação, de reflexão, porque muitas vezes nós nos encontramos em situações parecidas com a de Jonas. Nos ajuda para que nós possamos, ó Deus, pequeno como somos, entender a Tua grandeza e entender a Tua vontade acima de tudo para a nossa vida. Nós estamos num mundo vil, num mundo em que nós somos como nuvem passageira, que no momento existimos, crescemos, envelhecemos e deixamos de existir. Por isso, Senhor, nós temos que aproveitar esse breve momento da nossa vida aqui da melhor maneira possível, ó Deus. E muitas vezes nós nos perdemos na caminhada por não saber qual é a Tua vontade. Pedi ao André que me ajude a controlar este som lá junto com o mineiro, por gentileza, porque está totalmente fora de controle. Nós, quando lemos o livro de Jonas, você que é novo na fé e talvez não saiba disso, o livro de Jonas, irmãos, é um livro que narra a história de um profeta que viveu 750 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo. É o profeta que relata com mais fidelidade reações humanas que nós teríamos vergonha até de dizê-las. O profeta Jonas, ele é um profeta estranho, porque ele é um profeta que não queria profetizar para o povo que Deus mandou profetizar. Em outras palavras, ele era o profeta que Deus disse assim, vai num determinado lugar, prega para aquele povo, fala para aquele povo, e ele estranhamente recusa isso. Ele diz, não vou, não faço, e além de dizer que não ia, ele resolveu ainda fugir. A Bíblia diz que a expressão bíblica é muito, muito precisa, diz assim, que Deus fala para ele, dizendo, dispõe-te vai à grande cidade de Nínive, e contra ela proclama. Jonas se dispôs, mas para fugir. Como é que um profeta que tem a missão de pregar a palavra de Deus é chamado por Deus para pregar num determinado lugar e ele se nega a isso e foge para outro local totalmente distinto? É um profeta estranho ou não é? Mas a estranheza de Jonas não está só aí. O estranho é que depois de acontecer o fato de Deus ter mandado um grande peixe engolir ele, e ele pedir perdão a Deus, e Deus mandar de volta ele para o mesmo local, para pregar para o mesmo povo, ele vai, ele prega, esse povo se arrepende dos seus pecados, aceita Deus no seu coração, e este homem, em vez de ficar alegre, a Bíblia diz que ele fica triste, arrasado, destruído, e pede inclusive a morte para si,
quando a pregação dele foi coberta de êxito. É estranho ou não é? É como se você chamasse um pastor para pregar o evangelho e ele dissesse, não vou, aí acontece alguma coisa, depois ele vai, chega lá, o pessoal se arrepende, aceita a Cristo, e aí ele, em vez de ficar alegre, ele fica arrasado. É um profeta estranho, pois não queria profetizar que Deus queria salvar aquele povo. Até eu, quando li isso, eu perguntei assim, será que Jonas era profeta mesmo? Ou ele era um desses que se diz profeta e realmente não são? E quando eu fui fazer uma pesquisa bíblica, para minha decepção, descobri que ele era profeta e era um bom profeta. Ele profetizou, inclusive, que o povo de Israel iria ampliar os seus domínios na época do rei Jeroboão. Né? Se você for fazer uma pesquisa lá em 2 Reis, você vai perceber em 2 Reis que realmente ele era um profeta mesmo, que profetizava e acontecia. Ele não era um profeta mentiroso, fachudo, não. E a pergunta é, como é que um profeta desse, um profeta que era realmente usado por Deus, que profetizou, ele chega para este ponto, né? Um ponto de desobediência a Deus, um profeta que temou fugir de Deus, um profeta que fugiu do seu chamado, um profeta amargo com a vida, porque este homem, ele, na hora em que ele foi jogado do barco pelos marinheiros, porque houve uma grande tempestade, e essa grande tempestade descobriram que ela estava ocorrendo por uma razão. Que razão? Por causa de Jonas. E ele mesmo pede para ser lançado ao mar, diz, pode me jogar que o problema sou eu mesmo. E lançaram ele ao mar, e ele é engolido por esse grande peixe, e depois, no final, ele ainda pede a morte para si. Então era um homem amargo com a vida, amargo com o ministério, talvez amargo porque o rei Jeroboão foi um rei que não fez a vontade de Deus no tempo do reinado dele, mesmo sendo abençoado como foi, ele não obedeceu à vontade de Deus. E ele era este profeta estranho. E quando nós lemos isso, nós fazemos um julgamento muito errado de Jonas, porque nós julgamos ele superficialmente. Mas na verdade Jonas parece muito conosco. Quando nós começamos a fazer um exame mais profundo dessas atitudes de Jonas, nós começamos a perceber que ele é muito parecido conosco. E eu quero aqui hoje falar somente de um aspecto que Jonas teve sobre a sua vida e que muitas vezes nós temos também com a nossa vida. A Bíblia começa dizendo que Deus o chama para ir a um lugar e ele foge para outro. A minha primeira pergunta para nós nos identificarmos com Jonas é o seguinte: quem é aqui que nunca teve vontade de sumir no mundo e deixar tudo para trás quando as coisas ficaram difíceis? Quantos aqui disseram assim, pastor, já teve momentos na minha vida que me deu vontade de sumir, chutar o balde, jogar tudo para o alto e desaparecer no mundo? Quantos já tiveram essa? Né? Todos nós temos os nossos momentos de Jonas, porque a coisa fica complicada e a única saída que a gente tem é pensar em sumir. Quando as coisas estão fora do que você sonhou, quando as coisas estão fora do que você imaginou para a sua vida, quando as coisas começam a sair dos planos que você tinha no coração, quando as coisas não acontecem do jeito que você imaginava que deveria acontecer, quando a decepção da própria vida, a decepção com as pessoas, com as coisas, acontecem de alguma forma e nós tentamos pensar nisso, eu vou sumir.
Quantos de nós não somos parecidos com Jonas? Deus está pedindo alguma coisa de nós e nós insistimos em sumir. Deus está querendo tratar algum aspecto da nossa vida e nós estamos querendo sumir. Deus está querendo fazer uma obra tremenda na nossa vida, mas nós estamos querendo sumir. Não é à toa que muitas vezes essa expressão é usada por nós, dizendo: eu vou sumir, vou desaparecer, vou deixar filho por aí, vou deixar marido, vou deixar mulher, não quero mais saber de mais nada. Então, nós começamos a perceber por aqui que nós não somos tão diferente de Jonas, o profeta estranho, que a gente acha que ele é estranho, e você começa a perceber que você também é meio estranho, porque você tem reações muito parecidas com ele. Quando os problemas assumem proporções que fogem ao seu controle, você tem vontade de sumir. Quando o sofrimento em você ou em volta de você se torna uma agonia, você tem vontade de sumir. Quando os seus sonhos vão se tornando aparentemente impossíveis diante do tempo que não para, diante do tempo que não volta atrás, diante do tempo que não colabora para que determinadas coisas aconteçam, você tem vontade de sumir. E é justamente o primeiro engano nosso. Às vezes nós queremos sumir quando deveríamos ter a capacidade de se posicionar e aparecer. É mais fácil sempre se acovardar, irmãos. É sempre mais fácil ficar bem na fita. Você já viu aquela pessoa política que ela não gosta nunca de ficar bem na fita? Eu conheço pastores que jamais teriam a coragem de falar o que eu falei aqui esta manhã a toda a igreja. Simplesmente porque querem ficar bem na fita. Eu quero ficar bem com Deus. Eu não quero ficar bem na fita. Porque eu sei que se eu não ficar bem com Deus, não adianta fazer as coisas que eu quero fazer, ou que as coisas que socialmente são muito melhores fazer, ou aquelas coisas que você não receberá nenhum tipo de crítica ou de acusação. E Jonas talvez não quisesse ficar muito bem na fita em relação a Deus, que é pior. Ele tinha um problema que fez com que ele negligenciasse o que Deus estava lhe falando. Eu quero concluir o primeiro ponto dessa pregação dizendo que a sua vontade de sumir, que a sua vontade de chutar o balde, que a sua vontade de desaparecer, nunca negligencie a palavra de Deus, porque se isso acontecer, você está com um problema sério, porque a vontade de Deus, essa permanecerá para sempre, e você vai passar, e você vai passar. O bispo Roberto McAllister, ele dizia uma coisa aos pastores quando ainda estava aqui conosco, ele dizia assim: meus irmãos, sempre orem a Deus para que vocês possam serem cooperadores com a obra de Deus, mas vigiem para que vocês nunca estejam atrapalhando com a sua falta de sensibilidade, com a sua negligência e com sua ambição pessoal, porque há muitas coisas